Vamos lá para a aula 6. Eu sei que esse tema é profundo, né? Alguns talvez estão achando até pesado, mas é importante nós entendermos os princípios aqui que nós vamos tratar nessas próximas aulas. Por quê? Porque se existe um sistema integrado que é liderado por Satanás, Deus tem uma contraproposta, né? Então, mesmo que você é convertido a Cristo Jesus, você é nova criatura, você sabe que você, né, professou e colocou toda a sua fé em Jesus, então você é salvo, você é redimido. Isso não significa que nós não estamos dentro desse mundo, tá? Sim, esse mundo cosmos de um sistema integrado, nós fomos arrancados disso, nós fomos tirados disso. Por isso que Paulo fala que nós fomos, né, transportados para o reino do Filho do seu amor, né? Nós fomos tirados disso, mas a verdade é que nós continuamos vivendo nessa terra e esse cosmos, esse sistema realmente integrado, ele opera nessa mesma terra, na terra física, na terra dos humanos, na terra onde eu e você vivemos, na terra onde nós trabalhamos, onde temos a nossa vida, onde vamos viver a nossa vida por um período de 70, 80, 90 anos, não sei quanto tempo, né, cada um vai viver, mas a verdade é que durante esse tempo que nós estamos vivendo aqui, ou nós vivemos para esse cosmos, que é um mundo realmente integrado, liderado por Satanás, que deixa Deus de fora, ou nós passamos a viver por Cristo. Mais uma vez, como eu disse na aula passada, ou na aula 4, lá na presencial, sempre tem dois caminhos, né? É Deus ou é o caminho da salvação, é o caminho da perdição, é Deus ou você é do diabo. Não tem mais caminhos, né? O caminho do cosmos se manifesta de muitas formas, mas na verdade é um caminho só. Então acho que é por isso que Jesus, quando ele estava fazendo a sua oração sacerdotal, que é chamada, né, João 17, como a oração dele, pouco antes de começar todo o processo para ele chegar na cruz, lá nos versos 15 e 16, ele diz uma coisa muito interessante. Ele falando com Deus Pai, fala assim, ó, não peço que os tires do mundo, da terra, né, mas que os proteja do maligno. Então, o que Deus está dizendo o que Jesus, está dizendo nesse versículo muito curto, na verdade simples. Ele falou, não estou pedindo que Deus, Pai, não tire-os dessa terra, mas tire-os do cosmos. Pensa bem. Ele falou assim, ó, eles vão continuar vivendo nessa terra. Eles são humanos. Eles vivem na terra física. Mas eles não são mais obrigados a viver no cosmos, no sistema integrado que deixa Deus de fora, que é liderado por Satanás. Então isso é profundo. Aí o 16 fala, eles não são desse cosmos, como eu também não sou. Então, se uma coisa tem que encher seu coração, é o fato de que o seu Senhor Jesus, ele não faz. Tanto que ele mesmo disse, o diabo está vindo aí, falou para os seus discípulos, mas eu não tenho nada a ver com ele, ou ele não tem nada comigo ou contra mim. Por quê? Porque eu não sou dele. E ele muito menos é meu, está comigo, né? Porque há essa diferenciação. Então nós como crentes precisamos entender essa diferenciação. Paulo, por sua vez, ele entendia bem o dilema de nós estarmos nesse mundo, terra física, mas porque estamos nesse mundo físico, mundo humano, nós também temos que lidar com esse cosmos, esse sistema ordenado, esse sistema combinado, integrado, né, que é liderado por Satanás e faz tudo contra Deus. Então Paulo também entendia isso. Então é por isso que ele em dois textos dele, um em 1 Coríntios 5, de 9 a 10, depois o outro é lá em Filipenses 2, mas o de 1 Coríntios 5, do verso 9 até o verso 10, é interessante o que Paulo diz aqui. Ele fala assim, quando lhe escrevi antes, né, anteriormente,
disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Então tá, ele assim, ó, quem se entrega à imoralidade sexual, então não se associa a eles. Com isso, porém, diz o verso 10, não me referia a descrentes que vivem em imoralidade sexual, ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam que sair desse mundo físico, humano, para evitar pessoas desse tipo. Mas o que ele está dizendo então? Com essa ótica que existe esse mundo cosmos, esse mundo integrado, né, organizado, ordenado, que deixa Deus de fora, que deixa as coisas de Deus de fora, ele está dizendo, porque ele está escrevendo para a igreja de Corinto. E a igreja de Corinto, ela sofria com pecados profundos, principalmente nessa área de imoralidade. Tanto que Paulo chega a um ponto que ele diz assim, tipo assim, vocês estão fazendo coisa que nem os não salvos não fazem. Né? Quer dizer, eles não fazem isso, mas vocês estão fazendo dentro da igreja. Então, o que ele está dizendo é não se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual professando Jesus. Agora, para pensar um pouco. Por que ele está dizendo para não se associar com crentes, mas que ainda se entregam à imoralidade sexual? Ele está dizendo isso porque justamente ele está estabelecendo que se você é de Cristo Jesus, você já não faz mais parte do império das trevas. Porque o cosmos, outra forma de falar do cosmos, desse sistema integrado, liderado por Satanás, é o império das trevas. E é interessante que império e reino, só as duas palavras, império é um grupo de reinos. Então, quando fala de Satanás, por que fala de um grupo de reinos? Porque ele se apresenta para todos os gostos, para todas as formas, para todas as cores. Mas Deus chega e fala, não, é o reino do meu filho, é o meu reino, é o reino de Deus. É um reino só. Eu quero que você reflita em tudo isso, quero que você pense em tudo isso. Então, o que Paulo está dizendo aqui é, esse mundo físico, que contém esse mundo cosmos, esse mundo realmente integrado, liderado por Satanás, ele é uma realidade. Mas nós, como crentes, nós, a partir do momento da nossa conversão, não vivemos mais nesse cosmos. Então, se há no meio do seio da igreja, da família da igreja, dos salvos, pessoas vivendo de forma, né, de cosmos, né, de uma forma liderada, né, por Satanás, então, peraí, esse você não deve se associar. Agora, o pessoal que não professa Jesus, é o que ele está dizendo no verso 10. Você não pode esperar nada diferente. Eles vão ser imorais sexualmente, vão até ser avarentos, vão explorar os outros e vão ser até idólatras, as coisas que ele cita aí. Lógico, a lista podia ser bem maior, mas ele só cita alguns exemplos. Então entenda isso. Então quando ele vai para Filipenses 2, lá no verso 14 e 15, no 14 ele fala assim, façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Esse mundo aqui já é o cosmos. Então, o que ele está fazendo aqui nesses dois versos? Ele está basicamente dizendo que quem experimentou a salvação em Cristo Jesus, ele experimentou uma vida nova. Ele é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e as coisas estão se fazendo novo. É uma nova criação. Então, com um novo agir, com um novo reagir. Então ele está dizendo, por isso que ele está dizendo, não faz as coisas com queixas nem discussões. Por quê? Porque no mundo é comum queixas e discussões.
e briga e tal. Ele falou, não, entre nós não somos assim. E por quê? Se você dá um testemunho desse, ele começa o verso 15 dizendo, então você não vai ter onde te acusar, porque não vai ter o que falar de você. Então por isso que ele fala, leva uma vida pura e inculpável como filhos de Deus. Por quê? Porque quando nós nos convertemos a Cristo Jesus e fomos levados para o reino do Filho do seu amor, saímos do império das trevas, então nós nos tornamos realmente, verdadeiramente filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos que mostrar uma vida diferente. Por isso que ele diz, brilhe como luzes resplandecentes no meio de um mundo, de um cosmos, de um sistema de gente corrompida e perversa. Por quê? Porque você poderia até antigamente você era até corrompido e perverso também, mas você foi sarado e curado disso por causa da salvação em Cristo Jesus. Você parou de ser corrompido e parou de ser perverso. Eu acho que é por isso que Jesus, quando ele chega lá em Mateus 5, no Sermão do Monte, né, na altura do verso 13 até o 16, ele dá o seu discurso ali, o seu ensino sobre ser sal e luz. Tanto que ele fala que o sal é para justamente fazer o quê? É trazer sabor. Eu sempre entendi como dar sabor à vida, dar sabor diferente do que o mundo está propondo. E ser luz é ser guia. Por isso que ele até fala lá que não faz sentido você acender uma lâmpada e depois colocar um cesto por cima, ou algo que vai abafar essa luz para que ela não ilumine. Não, você vai pôr em alguma coisa própria que ajuda inclusive a jogar essa luz mais longe, para que seja visto, para que seja manifesto, né? Então, tanto Paulo como Jesus, e João também, eles entendiam que realmente nós vivemos num mundo, numa terra física, no mundo físico, nós vivemos no mundo dos humanos. Mas uma vez que nós somos crentes em Cristo Jesus, nós não precisamos mais viver no mundo cosmos, o mundo realmente do sistema arquitetado para deixar Deus de fora, onde Satanás é quem dirige, ele é o Senhor, ele é o cabeça de tudo isso. E ele, com raiva de Deus, quer que você também tenha raiva de Deus. Então eu creio que talvez é por isso que João encerra o capítulo 16, com uma resposta de Jesus muito interessante. Ele diz, agora vocês creem, aproxima-se a hora e já chegou quando vocês serão espalhados para cada um para a sua casa, vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Para mim, essa frase no final, nesse mundo vocês terão aflições, eu ouvi recentemente alguém falar assim, aconteceu isso com você, e a resposta da pessoa foi assim, basta estar vivo, né, para acontecer essas coisas. E eu pensei, é verdade, né, só acontece com os vivos, com os mortos não acontece isso, né, morto não pega gripe, não pega Covid, não pega um monte de coisa, né, mas basta estar vivo, realmente. Então, estar no mundo, nesse mundo físico, a gente vai acontecer certas coisas com a gente, não importa se a gente é crente ou não. Agora, a vitória de Deus não foi sobre esse mundo físico, mas foi sim sobre esse mundo realmente arquitetado e liderado por Satanás, que quer realmente te puxar para longe de Deus. Então, nós precisamos entender, nós vivemos no mundo, nossa interação é com o mundo criado. Mas eu quero que você saia dessa lição 6, com uma certeza, uma frase muito simples, mas Jesus venceu o cosmos. Jesus desmantelou esse sistema para todo aquele que está disposto a crer nele como Salvador e Senhor da sua vida. Creia nisso de todo o coração. E que Deus
Fale profundamente ao teu coração sobre isso. Porque, por isso que para nós crentes não é desesperador o fato do cosmos existir e nós temos que conviver com isso. Porque Jesus já venceu esse sistema e ele trouxe algo muito melhor, chamado salvação. Deus te abençoe, e aí nós voltamos depois então com a aula 7. Fica na paz.